Paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão com Pérolas Protestantes. Fazia tempo que eu não fazia, né? Pérolas, ó, redundância, fazia. Né? E eu resolvi fazer por quê? Porque, cara, é aquela coisa, enquanto houver protestante, eu não vou ter depressão, porque, cara, como eles conseguem falar tanta asneira, tanta besteira, né? Nesse Brasil varonil, por essas redes sociais, né, que assolam o nosso país. Eu fico assim impressionado, porque, cara, eu tenho aquela coisa, quando eu vejo o cara falar muita besteira, eu vejo uma coisa muito absurda, eu começo a rir. Eu não sei se é com vocês, mas comigo é assim. Então, todo o coisa começa aqui, né? Tem que começar por Lutero para ficar legal, né? Então Lutero ele bota aqui, né? Aquele que deseja ouvir Deus falar, que leia a Escritura Sagrada. Bom, eu discordo de Lutero por um simples motivo. O pensamento dele é protestante. Quando o católico ele pega a Bíblia para ler, o que acontece? Ele lê no sentido da igreja, ele fica abaixo da igreja, que é o Cristo. O protestante ele se coloca acima do Cristo, ele se coloca no lugar de Deus. Então, quando você já lê, pega a palavra de Deus com o orgulho de Satanás envolvido no seu corpo, não é uma boa leitura, entendeu? E outra coisa, o católico sabe, né, do conhecimento católico, que Deus não fala só através de palavras, ele fala através de coisas. Aí, o tio Cláudio falou para os caras, olha só, esse é um Deus bosta do protestantismo, né? Aí vem o protestante, cuidado com a sua linguagem, Deus falou para não usar o nome dele em vão. Olha, eu não é o Deus verdadeiro que eu estou falando aqui, não. Estou falando esse Deus protestante de bosta de vocês, que só fala através de um livro. Imagina Abraão, né, lá no meio lá do deserto, aí, né, Deus deve ter o quê? Tacado a Bíblia na cabeça do cara para mandar ele se aventurar o mundo afora e para a Terra Prometida? Será que foi isso que aconteceu? Meu irmão e minha irmã protestante, como é que foi isso que aconteceu? Como é que Deus falou para Abraão? Foi através da Bíblia? Foi através da Bíblia que Deus falou, né, com Adão e Eva? Já tinha a Bíblia antes de Adão e Eva? Fica uma coisa estranha, né? Aí o cara, será o que vai te julgar? Meu irmão, olha, se o Deus verdadeiro for o Deus protestante, é melhor para o inferno. Esse Deus é bipolar. Não vale de porcaria nenhuma. É uma desgraça isso. É uma desgraça. Entendeu? Eu, pelo menos, acho. Agora, você aí, meu irmão e minha irmã, me diz o que você acha disso. Se você acha isso legal, né? Cara, essa imbecilidade protestante. Entendeu? É que nem isso aqui, esse slogan aqui. Isso aqui, para mim, é ridículo. É tão ridículo que só pode sair da cabeça de um protestante. Nenhum cristão deve se sentir constrangido por apoiar o que a Bíblia apoia e defender o que a Bíblia defende e repudiar o que a Bíblia repudia. Primeiro que a Bíblia não apoia nada, a Bíblia não defende nada, a Bíblia não tem doutrina nenhuma para ensinar. Quem ensina são os homens. Ponto final. Se você não sabe disso, aprenda, meu amigo. Tá bom? Porque se nenhum protestante segue isso aqui, pelo amor de Deus. Né? Mas, caso você seja protestante, né, eu recomendo que você leia a Bíblia. Tá? Tipo, vamos lá. Né? Se o cara violentar uma moça, tá lá em Deuteronômio 22, né, versículos 28 ou 29, ele tem que se casar com ela. Ah, e ainda tem que pagar para o pai da noiva. É claro que o protestante, não sei, né, o nível de relacionamento que ele tem com a filha dele, mas se ele achar que estiver ganhando dinheiro com isso, com a violação da filha dele, quem sabe ele se sinta feliz com essa lei. Né? Ou que
Se a filha dele for pega por um tarado sem vergonha e o cara fala, não grita se no ultimato, e ela ficar calada, ela tem que ser apedrejada e morta. Olha que lei legal que a Bíblia apoia. Você devia apoiar isso. Mas é óbvio, a mulher que está se dando mal, você está pouco se lixando. Não é verdade? Entendeu? Porque você vê, são umas leis muito legais que acontecem na Bíblia, tipo, se a mulher for defender o marido e dar um soco nas partes de baixo do outro, tem que cortar a mão dela. Ah, e não esqueça de cortar o olho também, né? Furar o olho da mulher. Ela que deixa o marido apanhar. Mas a lei está fornicando a mulher, tá fubecando a mulher, o cara tá pouco se importando, não tá nem aí o horário do Brasil. É a mulher se dando mal? Não tô nem aí. Né? A outra, tá? E se você estiver duvidando do que eu vou falar agora, eu vou deixar um artigo judaico aqui sobre isso. Se a mulher for infiel, ela tinha que tomar águas amargas. Isso ocasionava a criança ser expelida do ventre da mulher. Está lá em número 5, 11 e 31. Porque para o judeu, a vida só começa depois que a criança nasce. Não no momento que há o encontro de espermatozoide e óvulo, não. Isso é um pensamento católico. Então, se você é contra, né, interrupção de gravidez, né, olha, você está indo contra a Bíblia, meu irmão. Sinceramente, você está indo contra o Antigo Testamento. Né? Se você é a favor da vida como nós católicos somos, olha, você está errado. Porque isso é uma concepção católica, não é judaica. Eu vou deixar um artigo aqui para quem quiser ler. Vai estar aí na descrição, algum lugar aqui eu vou deixar. Tá bom? E eu quero saber. Mas é aí que eu estou falando, é criança, né, que não nasceu, é mulher que está se dando mal, né? Problema do cara. Se você for pego fazendo algum trabalho no sábado, é para você morrer. Está lá em número 15, 32, 36, né, carregando alguma coisa. Se você for eunuco, você não pode fazer parte né, da congregação do Senhor. Né? Tadinho do Felipe lá que batizou eunuco, não sabia disso. Vai ver que ele, né, pobre ignorante, conhecer esse mandamento. Ah, e bastardos, como Jesus Cristo, não tinham direito a nada. Não podem entrar na congregação também. Então, se você segue a lei do Senhor, você não pode aceitar Jesus Cristo. Inclusive, a Bíblia diz que aquele que tem as mãos furadas é o falso profeta. Agora, para ficar legal, se um bandido assaltar a sua casa de noite e você matá-lo, não tem importância. Agora, se você matar ele de dia, não tem legítima defesa, tá? É homicídio. Defenda essa lei. Faça favor, né? Em nome do Senhor. Né? E o que eu fico, gente, é a capacidade do protestante de mentir coisas sobre o catolicismo. Não tem igual. Entendeu? Esse povo fala conhecereis a verdade e o escambau. Né? Aí o cara bota assim, crente de verdade, se errar, a igreja exclui. Né? Porque a igreja, obviamente, não é para os pecadores. Deve ser isso, desculpa. Né? Só tem santo lá. Né? Nunca mais no catolicismo prostitui, adultério nos 4 dias da quarta. Os velhinhos que vão à missa do lava-pés. Ele é tão católico, cara, que ele fala que foi católico 20 anos. E depois do carnaval que vinha era o lava-pés. Hoje eu vivo a verdade de uma igreja que não tem pecadinho de estimação e nem vive de superstição e misticismo. O cara não deve saber o que é misticismo. Mas beleza. Né? Eu não sabia nem o que é catolicismo. Mas esse cara vai para a rede social falar besteira.
caluniar. Não levanteis falso testemunho. É o que na cabeça desse povo? Não sei. Alguém me explique aí, né? Porque eu, sinceramente, né, fico muito impressionado com essa capacidade protestante. O outro aqui, né, pegou porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Eu fico impressionado como é que o protestante ele não consegue ler esse capítulo todo, onde Paulo faz referência especificamente àqueles que estavam dentro da lei. Claudicante quer dizer que hoje em dia a gente não peca? Assim, nós pecamos, mas aqui Paulo está falando dentro da lei. Ele está falando um caso específico ao qual o protestante, Deus sabe lá por quê, ou o diabo, né, da escola demonical, faz com que ele faça isso ser genérico, invalidando a palavra de Deus. Isso é impressionante, gente. Como é que esse povo invalida a palavra de Deus com a tradição deles colocando, né? Aí eu coloquei o Deus protestante, esse deusinho de bosta, ele é bipolar ou tirano. Porque ele pede para a gente ser santo e diz que a gente não pode, né? E o seguidor dessa entidade maligna diz que isso é impossível. Aí o cara bota, se Jesus perguntasse aos católicos, matariam a mulher apedrejada? Né? Aquela situação, que não tiver pecado, tira a primeira pedra. Cara, ele tem uma concepção de santo tão errada. Tão errada. Tá? Que ele se esquece o seguinte, Jesus falou, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ora, se fosse o caso, se tivesse algum santo ali, ele tinha que atirar a pedra, o primeiro teria que atirar o próprio Jesus. Mas acontece que o santo católico, ele não se inspira em homens como o protestantismo. E nem no deusinho de bosta dele, que é genocida, safado, pilantra e bipolar. Não. Ele se inspira em Cristo. Se Cristo não jogou a pedra, o santo, ele também não faz. Ponto final. Acabou. Entendeu? Aí o cara vai ler a Bíblia, inocente. Pô, cara, é impressionante. Eu peguei várias citações de Deus falando pra gente ser santo na Bíblia. Né? Aí o cara, ô inocente, se os apóstolos não tivessem pecado no momento que os fariseus testaram Jesus, eles tinham. Cara, como é que o cara quer que tenha santo naquela hora? Santo sem ter Espírito Santo só deve ser no protestantismo. Não tinha um inocente, né? Ali não tinha um santo, a não ser o próprio Cristo. Porque para se ter santo, tem que ter ação do Espírito Santo, que até então não veio. Ou você acha que a santidade é automática, ou aquela coisa que tem no protestantismo porca, né? Que o cara não se livra do pecado, é uma coberta, sei lá, um treco. É que nem varrer a sujeira para baixo do tapete. E aí, quando eu estava respondendo, a publicação foi removida. Deus sabe lá por quê. E aí o cara botou o que é ser santo. É o mesmo cara, tá em verde aqui, é o mesmo cidadão. Aí eu botei, santo é sinônimo de bem-aventurado, de todos, feliz. Santidade é o dom de Deus, que satisfaz todas as aspirações humanas. É a plenitude da vida cristã, que consiste em estar unido a Cristo, aprendendo a viver como filhos de Deus, com a graça do Espírito Santo, e a viver a perfeição na caridade. E citando o cardeal, né, Ratzinger, ou, se você quiser, né, Bento XVI, esse fantástico, né, teólogo, o maior teólogo do nosso tempo, ele bota assim, santidade é a plenitude da vida cristã, não consiste em realizar feitos extraordinários, mas estar unido a Cristo, em viver os seus mistérios, em fazer nossas atitudes, as suas atitudes, os seus pensamentos, o seu comportamento. A medida da santidade é dada pela estatura que Cristo atinge em nós, pelo grau que a força do Espírito Santo, né,
modelamos toda a nossa vida sobre a sua. É uma ação do Espírito Santo. É ser conforme Jesus, como São Paulo afirma. Aquele que conheceu desde sempre predestinou-nos para sermos conforme a imagem de seu Filho. Então o santo é o reflexo de Jesus na terra, ele é a extensão de Cristo na terra. É o protestante que limita o corpo de Cristo, ao contrário do católico. Né? Eu acho muito bonito dentro da Igreja Católica essa realidade, dessa santidade única. Né? Vou até aumentar aqui para quem não quiser depois ver, né? O esquema. Né? Essa comunhão, né, do católico com Cristo, através da força do Espírito Santo, né, que nos modela a graça de Deus, que nos faz sermos muito melhores, é a graça que nos aperfeiçoa, ao contrário do protestantismo, que a graça bate de frente com, né, a humanidade. Há um conflito entre a graça e a humanidade, deve ser por isso que eles têm conflito com Maria. É por isso que o protestante tem o dom de transformar graça em desgraça. Não estou dizendo todos. Às vezes esses de redes sociais me parecem isso. Né? E aí começa o mimimi protestante. Né? O que Deus define na sua palavra por ser santo. Aí eu falei para o cara, se você não aceita essa definição, como há outras. Né? Por exemplo, aqui, ó, tem Respostas Bíblicas, que é um site protestante. Né? O que diz a Bíblia, o gótico, né, protestante? Ou, se você quiser, tem também os Testemunhos de Jeová, tem o self-service. Né? Aí o cara ele vai lá no hebraico, né, vai em Kadosh, que significa santo no hebraico, né? Significa sagrado, é o indivíduo consagrado perante as outras pessoas. Também na Bíblia aparece no Novo Testamento. Existe uma definição exata da palavra santo. Após algumas opiniões, postaria o sentido do completo da palavra. Quer dizer, os outros todos opinião, a dele agora é verdadeira. Né? Aí ele bota assim: feliz a pessoa que vive na dissolução. Feliz a pessoa que vive na dissolução da vida e se sente feliz. Então não tem nada a ver com a definição de santo e feliz. Então ele descartou a minha resposta. Feliz a pessoa que vive na dissolução da vida e é feliz. Cara, ele sabe o que é dissolução da vida? Eu fico perguntando assim, sério, o protestante sabe a bosta que escreve? Eu escrevo, tá aqui, para quem quiser, a definição de santo. Tá? Quer estar unido a Cristo, é fazer a vontade de Cristo. E o cara fala que feliz a pessoa que vive na dissolução da vida. Falta de disciplina moral, ausência de respeito por padrões morais aceitáveis. Todos os meios possíveis que englobam o pecado é estar unido a Cristo. É isso. Aí eu faço 3 perguntas para você que está me escutando aqui. O cara que coloca isso, ele é ignorante, não sabe ler, ou ele é canalha? Porque só pode ter essas 3 opções. O cara não sabe ler, ele não conseguiu entender o que eu coloquei sobre santidade, desculpa, e aí ele quer interpretar a Bíblia. Ele é ignorante, tá? Ignorante no sentido de, é católico, não presta. Ou ele é canalha intelectual, porque não tem, cara, como você botar o que eu coloquei como dissolução da vida. Com todos os meios possíveis de pecado. Você estar unido a Cristo e viver seus mistérios. Fazer das nossas atitudes e pensamentos de Cristo. Nos tornando imagem viva de Cristo na Terra.
Desculpa, o cara que faz a associação disso, eu não tenho como definir. Não tem. Então eu gostaria que você, meu irmão e minha irmã, colocasse aí o que você acha disso. Porque, carambola, é muita falta de sensatez. Aí, o que acontece? Ele vai, então você vê como é que é uma pessoa que não sabe o que está dizendo. Tá? Ele descarta aquilo que eu botei com uma pessoa que vive feliz. Aí ele bota lá embaixo, ele descartou minha resposta. Os salvos são felizes. Já quem vive num mundo sem Jesus na dissolução da vida, pensa ser feliz das riquezas e festas mundanas que o mundo oferece. O diabo ofereceu tudo isso a Cristo. Quer dizer, ele não conseguiu entender o que eu falei e se contradiz de uma linha para outra. Em um minuto, o cara se contradisse. Em um minuto. Porque é aquela coisa, ele é o suprassumo da inteligência, o suprassumo de tudo. Meu irmão e minha irmã, eu peço para vocês que dê o like, né? Não estou terminando o vídeo agora não, mas, cara, para ajudar aqui, porque a sanidade do futebol já posta em risco. Né? Aí o cara bota assim, né? O mesmo cara, impressionante. Né? Se a gente diz que a gente não tem pecado, a gente faz Deus de mentiroso. Mas a gente, quando proclama uma pessoa santa, não é porque nós dizemos, não é a pessoa que diz, olha, eu não tenho pecado. É Deus que reconhece e proclama aquela pessoa como santa. É que nem João Batista, quando perguntaram a João Batista, você é um profeta? Ele disse que não era. E Jesus Cristo fala que João Batista foi o maior dos profetas. Quem está falando a verdade? Eu vou te dizer os dois. Que o João Batista, na sua humildade, ele não se considerava profeta. Mas Jesus Cristo, que é magnânimo, ele reconheceu João Batista como profeta. Não adianta o mundo inteiro dizer que você é santo, se Deus não disser que você é santo. Quando nós dizemos que Maria é santa, não é porque ela disse, eu não tenho pecado. Foi o anjo que falou que ela é imaculada. Agora o povo não sabe o que é imaculado. O cara não sabe ler. O cara não sabe ler. Entendeu? O cara não sabe ler. A verdade é essa. Essa é a triste verdade do protestantismo. Né? Claro, você tá, não. Quando eu falo do protestantismo, eu boto aqui aqueles que ficam ali na rede social pregando besteira. E o cara tanto prega besteira, eu fico assim impressionado. Que ele bota assim, vigiai, não ande em pecado. Ora, se nós não temos a possibilidade de não sermos santos, então, obviamente, a gente não tem como não andar em pecado. A gente só pode viver no pecado. A gente é escravo do pecado. A morte de Cristo não serviu para nada. Ele ainda bota assim, se arrepende e confesse a Jesus conforme Pedro ensina. Confessar para quê? Se não vai ter solução nenhuma. Você continua sem alcançar a santidade. Qual é a função do arrependimento? Se não largar o pecado ou tentar melhorar para cada dia mais a gente ser santo. É uma confusão mental, uma diarreia mental, que é o protestantismo, que me impressiona, gente. Que me impressiona. Os caras não passam de um posto para outro sem se contradizer. Mas é aquela coisa, né? Coerência não faz parte do protestantismo, é só protestar mesmo.
Eu não tenho o que dizer mais do que isso. É que nessa boçalidade aqui. Não minta para mim. Católico leva a Bíblia na igreja? É a mesma coisa. Eu fico assim impressionado. Para que católico vai levar a Bíblia para a igreja? Se ele lá atrás, eu botei várias versões de Bíblia para ele, protestante não aceitou nenhuma. Protestante é aquele cara que vai no mar e leva um baldinho de água salgada, molha o pé e acha que se banhou no mar. O católico não precisa levar um baldinho de água salgada de casa. Ele vai para o mar. Tem um oceano para ele mergulhar. Né? Ou melhor, o protestante nem leva um baldinho de água, ele leva um pires de água salgada. E acha que está dentro do mar. E critica o católico que vai lá para ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: quem ouvir, não é quem lê, quem vos ouve, a mim ouve. E o irmão católico falou: a Bíblia já está lá, cara. O mar já está lá, o oceano está lá, para que eu vou levar um pires? Aí o cara, por isso que vocês erram o caminho. Óbvio, o protestante está tentando acertar o caminho há muito tempo, há mais de 500 anos. E vocês vão continuar errando. Porque vocês fazem pacto com o capeta. Né? E como, né, eles fazem pacto com o capeta não é criativo. O capeta não é criativo. Tá? Essa que é a realidade do demo. É que ele já bota aqui, né, onde dois ou mais estiverem reunidos. Gente do céu. Quando li isso aqui, eu falei: gente, o capeta não é criativo. A gente tem que se convencer disso. Entendeu? Porque São Cipriano, né, já disse isso, né, lá 200 anos, né, depois de Cristo. São Cipriano veio em 258. Já viu com essa conversinha afiada. E São Cipriano fala: eles são falsificadores do evangelho, intérpretes mentirosos. O Senhor está falando para a igreja. Jesus Cristo, se você ler, está falando ir à igreja. E o protestante fala que a igreja é invisível. Gente, como é que você vai numa igreja invisível? Esse é um conceito satânico protestante, do Deus capirotesco deles, da escola demonical. Em nenhum momento Jesus Cristo quer separar o homem da igreja, a qual ele mesmo constituiu. É 2 ou 3 na mesma unidade dentro da igreja. É só ler o capítulo inteiro. E parar com essa vagabundagem, nessa adulteração bíblica. Esse self-service de só 20 versículos desse povo. Que não tem nada da palavra de Deus. Nada, nada, nada da palavra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, é isso aí que eu queria botar, tá? Agradeço a todo mundo que contribuiu, tá? Apoia-se aí, quem contribui aí com o Apoia-se a gente agradece, né? Vai estar aí na descrição, tem um Pix aí, ajude o Tio Cláudio nessa obra evangelizadora, que o YouTube não está monetizando esse canal. Peço a todos os irmãos e irmãs que rezem pelos protestantes, pela conversão deles, que eles estão na mão de Satanás. Isso aqui para mim é prova cabal disso. Né? E eu estou pensando em usar esse tema no domingo, que a gente, né, tem a nossa live de domingo às 8 horas da noite, para que a gente faça isso aqui a fundo. Porque às vezes eu começo a live e as pessoas não chegam lá. Então, né, vamos lá botar às 8 horas, quem quiser. Se vocês quiserem, vocês escrevam aí: Cláudio, olha, eu acho que domingo a gente podia ir a fundo nisso. Senão, eu volto nisso aqui, não sei, ou procuro outro assunto. Porque também tem que ter o engajamento de vocês, meus irmãos. Né? Então, agradeço a todo mundo que esteve aí. Né? Paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.